Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações aí da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês em cima, inclusive, de um vídeo que eu vi da doutora Anahida Mico. Aliás, eu acho ela um encanto. Nós conversamos um dia aqui pelo próprio YouTube e ela é sempre um amorzinho. E eu assisti um vídeo dela e aí eu anotei os pontos, as características e que eu concordo com ela. E, claro, né, aí a partir das anotações que eu fiz do vídeo dela, eu gostaria de elaborar aqui o meu raciocínio também em relação a esta questão, que são assim, ó, os tipos de homens que devem ser evitados. Veja bem, deixa eu começar pelos tipos, depois eu faço essa observação lá no fim. O primeiro tipo de homem que deve ser evitado é aquele que ele não tem zelo pela família. E aqui, zelo pela família, você entende tanto a família dele, né? A família onde ele tem o pai, a mãe, os irmãos, quanto a família que talvez ele possa ter constituído, e agora ele é separado, e agora ele está aí, né, solteiro e tal, e conheceu você. Então eu acho que é um grande indicativo. É claro que existem muitas coisas que devem ser consideradas. Então, por exemplo, isso a doutora Anahida não falou, mas eu faço esse alerta aqui. Às vezes, você vai olhar um homem, por exemplo, por isso que eu digo que a gente não pode pegar uma coisa como uma regra geral e querer aplicar indistintamente a tudo e a todos. Quando a gente está falando de ser humano, cada um tem uma particularidade. Talvez você conheça um cara que você perceba que ele tenha um certo desprezo pela família de origem dele. Por quê? Porque eles são pobres e porque então ele despreza a família dele? Não. Ele tem um certo desprezo pela família dele porque talvez ele tenha tido pais narcisistas. Porque às vezes o cara, infelizmente, ele não tem só uma mãe narcisista, não. Às vezes ele tem uma mãe narcisista e um pai narcisista. O coitado veio o combo completo pro coitado. Então, aliás, né, nós inclusive aconselhamos as pessoas a se afastarem de pessoas narcisistas. Então, talvez a pessoa tenha uma séria ressalva com a família de origem por conta destas questões, tá? E não porque ele vai ser um cara que não vai valorizar a família. Então, a gente precisa fazer essas ressalvas, essas observações, senão a gente acaba se tornando uma pessoa que segue uma regrinha pronta e com isso desconsidera a singularidade de cada pessoa e o contexto e a particularidade de cada situação. Porém, óbvio, né? Se você pega um cara e você percebe que ele tem desprezo pela família de origem dele, tem desprezo pela família anterior que ele constituiu, não está nem aí para os filhos. Então, cuidado, porque existem grandes sinais de que ele também não vai ser um bom marido para você e não vai ser um bom pai caso vocês tenham filhos. Porque às vezes a gente acha que então isso aí foi com ela, comigo não vai ser assim. Comigo vai ser tudo diferente, vai ser mil maravilhas. Então, cuidado. O segundo tipo de homem a ser evitado é o homem controlador. Deus me livre. E olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que eu não tenho medo de me expor e não tenho medo de falar das minhas próprias características. Eu, no passado, tá? Isso coisa de quanto tempo? 16, 17 anos atrás, que eu nem imaginava que um dia eu fosse trabalhar com essas questões, eu fui um homem controlador, tá? Nos meus namoros. Naquela época, eu fui um cara controlador. E hoje, quando eu olho, eu vejo o quanto eu era chato, o quanto eu ficava em cima, o quanto eu sufocava. E por que eu era esse cara controlador? Por causa da minha baixa autoestima, por causa da minha insegurança.
por causa da minha falta de confiança. Então, o homem controlador, isso aqui vale para a mulher também, tá, gente? É que o foco aqui hoje a gente está falando do homem. Mas assim, ó, um homem controlador, ele tem sérios problemas de autoestima, de autoconfiança. E eu vejo, eu olhando para o André do passado, que eu fui um cara controlador, eu tinha sérios problemas de autoestima, de autoconfiança. E com isso você quer controlar todos os passos, você quer mandar e determinar tudo. Você quer ter o controle de tudo. Se a pessoa saiu, que hora saiu, onde foi, com quem falou, com quem conversou. Um outro tipo a ser evitado é o homem sabidão. Ai, ai, é aquele que sabe tudo, tudo ele sabe, ele domina tudo. Então é o tipo de homem que ele não ouve, ele não compreende, ele não respeita. Então é horrível você conviver com uma pessoa que não te ouve. Ou que o que você fala está sempre errado. O que você fala está sempre sujeito a deboche. A pessoa debocha até de você. Você fala alguma coisa e ele dá aquele sorrisinho do tipo, o que você está falando? E aí você começa a sentir que você nunca é suficiente. Você começa a achar que você tem problema. Você começa a achar que a pessoa é muito para você. Então você começa a se reduzir. Olha, gente, é um processo que vai acontecendo assim, ó. E se você, mulher, já tiver um probleminha de baixa autoestima, aí juntou a fome com a vontade de comer. Você convive com esse homem sabidão, você já tem um probleminha de baixa autoestima, aí, meu bem, aí a tendência é você se colocar lá embaixo mesmo, e colocando-se lá embaixo, você eleva ainda mais esse homem sabidão. E aí entram outras coisas, né? Elevando ainda mais ele, você que se reduziu, pode desenvolver a dependência emocional. Eu acho que eu nunca vou viver sem essa pessoa. Um outro tipo a ser evitado, pelo amor de Deus, o homem agressivo. Ele é explosivo, ele é irritado, ele vai brigar por tudo. Ele é aquele que xinga, ele tem esses momentos de explosão, ele xinga no trânsito, entendeu? Você desconhece, ele vira um monstro. Ele briga no estacionamento, ele provoca, ele já sai chutando. Na casa, se você tiver uma briga, ele dá soco na parede, joga coisas. Ele, de certa forma, te intimida. É aquele que vem falando e parece que ele está vindo para cima de você. Ele não levanta a mão para você, mas você se sente intimidada. Porque tem isso. Né? Eu nunca levantei a mão para você. E não precisa. Não fez ameaças, não levantou a mão para você, mas ele te intimida pela postura que ele tem. E você vai ficando cada vez mais dócil, porque você está com medo. Esse dócil que você vai se tornando, na verdade, é submissa. Você vai ficando submissa, porque você tem medo de irritá-lo. Já pensou você irritar o Todo-Poderoso, o rei que ele é? Você está vendo que aí vai perdendo também a naturalidade, vai perdendo a leveza de estar num relacionamento saudável. Um outro tipo, o homem acomodado, o homem preguiçoso. Aqui não entenda acomodado e preguiçoso com o cara que está desempregado. Pelo amor de Deus, jamais cometa esse erro ou ache que eu estou cometendo. Acomodado e preguiçoso não tem nada a ver com uma pessoa desempregada. O desemprego está aí, gente. E ele acontece. O acomodado é aquele que realmente, por exemplo, você trabalha, você mulher já está casada com ele, você trabalha, você levanta cedo e ele fica o dia inteiro dentro de casa. Ninguém chama. Quando ele arranja emprego, todo patrão persegue ele. Se não é o patrão, é o supervisor. Ele não dura 3, 6 meses no emprego. E todos os empregos terminam sempre do mesmo jeito. São sempre as mesmas reclamações. Ou seja, esse é um acomodado, esse é um preguiçoso. E fica complicado, né? Você tem que sustentar tudo.
Vocês não têm nem dinheiro, às vezes, para então comer num restaurante, sabe? Fazer uma viagem. Começa a ficar um clima sempre muito estressante dentro de casa. Bom, pessoa acomodada, meu bem, né? Homem, mulher, gay, hétero, eu não me daria bem com pessoa acomodada, preguiçosa de jeito nenhum. E por fim, né, o homem machista. Eu acho que eu tenho gravado alguns vídeos aqui, né, sobre frases de homens em relação às mulheres, principalmente vindas de alguns membros do MGTOW. Então, eu acho que isso é péssimo. Esse é o homem que você tem que evitar mesmo. Esse movimento, por exemplo, do MGTOW, alguns desses membros parece que eles têm ojeriza a mulher. Meu bem, é um favor se você descobre que ele é assim. Porque, na verdade, foi você que se livrou dele. Eles acham que eles estão se livrando das mulheres porque elas atrapalham. Não, mulheres, presta atenção. Esse tipo distorcido do MGTOW é você que está se livrando dele. Então afasta, porque esse tipo de homem é o que você tem que evitar. Sabe? Igual o diabo foge da cruz, então, é esse homem. Ele está com a cabeça num período que já não existe mais, ele está preso no século XVIII, no século XV. Ele acha que ele é o seu dono, ele acha que você tem que ser virgem, tá? Que se você já teve algum outro namorado, então você já não presta mais. Ele vai ser aquele tipo que vai falar que você tem que ficar, que lugar de mulher é em casa, porque na rua já tem um monte de mulher que não presta. Ele é o seu dono. Ele manda em você. E se você se comportar, talvez ele traga aí um jogo de panela para você, né? Vai tipo, o que eu comprei para você, amor? Traz lá uma panela de pressão. Ai, pelo amor de Deus. Veja bem, tem mulheres que adoram ser donas de casa. Adoram estar em casa, são chegadas nisso a fazer bolo, fazer salgado, preparar a comida, levar o filho na escola. Elas amam isso. Sem problema algum, meu amor. Mas isso é uma decisão sua. Não é imposição de um cara escroto que se acha macho e que ele é dono da mulher. Tem mulher que ama ser dona de casa, ama estar em casa, mas porque é uma decisão dela. E aí não tem problema nenhum. Ok, tudo ótimo, tudo perfeito. O grande problema é quando uma mulher, por exemplo, se sujeita a isso, deixa de usar determinado tipo de roupa, deixa de usar batom, deixa de usar maquiagem, porque o dono dela é que está determinando. Isso pode, isso não pode. Esse é um tipo que, com certeza, você deve evitar. Por isso, meus amores, a importância da gente conhecer muito bem uma pessoa. Cuidado, tem gente que com um mês de namoro já está morando junto. A gente no começo tudo é muito maravilhoso, gente. No começo tudo são flores. Não se precipite. Conheça a pessoa, dê tempo ao tempo, namore. Não vá já saindo, atropelando as coisas, enfiando os pés pelas mãos, achando que você encontrou um verdadeiro príncipe. Vá com calma. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.